Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, segunda-feira, né? Vamos lá começar mais uma semana abençoada por Deus, tá bom? Deus possa abençoar a vida de vocês, da família de vocês, tá certo? E a nossa aula de hoje, como vocês podem ver, é no livro de matemática e o assunto é números fracionários. Então, gente, para representar um inteiro que foi dividido, a gente sempre usa uma fração. E eu preparei um vídeo para vocês explicando bem direitinho como é que forma a fração, como é que faz tudo. Preste atenção, tá bom? Então, gente, vamos lá. Como eu falei para vocês, né, as frações, os números fracionários tá na página 56. E uma dica legal. Toda fração, ela é uma divisão, tá certo? Toda fração, ela tem divisão, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui uma barra de chocolate. Então, eu dividi essa barra de chocolate em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, certo? Eu dividi ela em 6 pedaços. E aí, eu não quero comer ela toda, gente. Então, eu comi somente 2 pedaços dessa barra. Só comi 2. O que acontece? 6 pedaços faz parte do inteiro. O inteiro é a barra toda, inteira, certo? E foi dividido em 6 pedaços. E eu comi 2. Fiquei com quantos? Com 4, claro. Aí vamos lá. Toda fração, ela tem o numerador, que é esse número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo, certo? A gente nunca diz o número de cima e o número de baixo. A gente diz numerador e denominador, tá certo? E, tia, como é que eu vou saber qual é o numerador e qual é o denominador desses dois números? Vou lhe dizer agora. O denominador, ele é sempre a quantidade de pedaços que foi dividido o inteiro, tá bom? O denominador é sempre a quantidade de pedaços que foi dividido o inteiro. Portanto, o denominador aqui é 6. Se eu tivesse dividido a barra de chocolate por 4 pedaços, o denominador seria 4. Se eu tivesse dividido em 3, o denominador seria 3. Como eu dividi em 6, o denominador é 6. E o numerador, tia? Pronto, o numerador é o total de pedaços que foi consumido, que foi tirado, certo? Então, aqui o numerador é 2, tá bom? Vamos lá para um outro exemplo. Digamos que eu ganhei um bolo, certo? Eu ganhei um bolo. E esse bolo eu dividi em 4 pedaços. Olha só. 1, 2, 3, 4. E eu só comi um. Deixei o resto para comer depois. Então, vamos lá. O denominador, que é o número de baixo, vai ser o quê? 4, que é o total de pedaços que foi dividido. E o numerador é o 1, certo? Que foi o total que eu consumi, tá certo? Então, denominador, número total que foi dividido inteiro. Numerador, total que eu consumi, certo? Então, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A fração, quando a gente vai falar a fração, a gente tem uma forma de ler a fração, tá certo? Vamos lá. Quando é 2, 6. Como é que eu vou dizer, tia, a fração? 2, 6? Não. Você tem que dizer 2 sextos. Aqui, como é? 1 quarto. Então, vamos lá. Quando é 1 e o 2 embaixo, a gente lê 1 meio. Certo? Quando tem
2 e embaixo no denominador é um 3. Como é que a gente diz? 2 terço. 2 terços. Minha letra tá assim, gente, porque eu tô escrevendo só com uma mão e gravando com a outra, tá? Vamos lá. Se fosse um quarto, 2 quartos. Se fosse um quinto, 2 quintos. Se fosse um 6, 2 sextos. E assim você vai até o 10, que é, no caso, décimo, certo? E depois disso, gente, a gente vai falar outras palavras que eu vou dizer para vocês na próxima aula, tá bom? Tia, então, quando é o 10 embaixo, é décimo. Se tiver o 100 embaixo, é centésimo. E se tiver o 1000 embaixo, é milésimo, certo? E o número de cima, você sempre vai dizer o mesmo. Digamos, 11 décimos, 13 centésimos, 240 milésimos, certo? Então, o número de baixo você vai sempre falar assim e o número de cima normal, tá bom? Gente, as frações, elas podem ter 3 tipos de frações, tá certo? E eu vou falar de cada um deles para vocês agora. Nós temos aí as frações próprias, que é quando o numerador ele é menor que o denominador. Portanto, essa fração ela é menor que o inteiro. Também nós temos as frações impróprias, que é quando o numerador ele é maior que o denominador. Então, a fração ela é maior que o inteiro. Além da fração imprópria e própria, nós também temos a fração aparente. Essa fração aparente, gente, é quando a fração ela é imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador, só que eles podem ser divididos, como você pode ver aí. 9 é o numerador e o 3 é o denominador. E 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, sempre que você encontrar uma fração assim, que dá para dividir, ela é aparente, tá bom? E agora você vai aprender o que é a fração equivalente. Como é que você consegue encontrar uma fração equivalente à outra, tá certo? Preste atenção no vídeo. Duas ou mais frações podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. As partes coloridas de rosa em cada figura representam a mesma parte do todo. Então, dizemos que as frações 1/2, 2 quartos e 3 sextos são equivalentes. Assim, podemos escrever que 1/2 é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos. Quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade, inteiro ou quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Simples, não é mesmo? Por exemplo, 1/2 é igual a 2 quartos, porque se a gente multiplicar o numerador e o denominador por 2, teremos 2 quartos. Como foi dito no vídeo, né? Se você quiser saber a fração equivalente de uma outra fração, você vai fazer ele multiplicando os números, tá bom? Por exemplo, se eu tiver a fração 1/2, para mim saber a fração, as 4 primeiras frações equivalentes a 1/2, o que eu vou fazer? Primeiro eu multiplico ela por 2, certo? E tem que ser o mesmo número que você multiplicar em cima, tem que ser embaixo, tá bom? 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. E agora, para mim saber outra fração equivalente a essa daqui, eu já fiz por 2, agora eu posso fazer por 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. E se for para mim saber mais uma, tia, como é que eu faço? Ao invés de multiplicar por 2 e por 3, você multiplica por 4. 1 vezes 4 é 4 e 2 vezes 4 é 8.
Tia, e se tiver um exercício no livro que eu tenho que encontrar as 5 frações, né, equivalentes a, por exemplo, 2/5. Então, você vai ter que encontrar 5 frações equivalentes a 2/5. Primeiro, você vai fazer aqui os 5 tracinhos da fração. 1, 2, 3, 4, 5. E vai multiplicar. Primeiro por qual? Pelo 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. E agora por 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. E agora por 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. E agora por 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. E por último, por 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5, 30. E assim você conseguiu encontrar 5 frações equivalentes a 2/5. E assim, gente, você pode fazer com qualquer outro tipo de fração, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje de matemática, tá certo? Assista o vídeo, gente. Assista o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Olha o livro, olha as explicações e faça as atividades. Lembrando que se você não entender, você pode me chamar, tá certo? Manda a foto da questão que eu vou explicar com você com o maior prazer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.